Hoje você vai entender o exato momento em que uma pessoa comum, sem experiência, sem inglês fluente, sem uma carteira cheia de portfólio, fechou o primeiro contrato com um cliente fora do Brasil. E mais do que isso, você vai ver o passo específico que tornou isso possível. Não a motivação, não a sorte, o passo. Então fica aqui comigo até o final, porque existe um erro que quase todo mundo comete antes de conseguir esse primeiro cliente. E se você não souber o que é, pode ficar meses tentando sem avançar. E esse erro não é o que você está pensando, viu? Eu já vi muitas pessoas passarem por uma fase muito parecida. Elas chegam num ponto de vida em que o trabalho não é ruim. O chefe não é um monstro, o salário paga as contas e às vezes até sobra um pouco. Mas existe uma sensação que não vai embora. É a sensação de que você está repetindo a mesma coisa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o mesmo horário, o mesmo trânsito, o mesmo almoço, o mesmo cansaço. E chega à noite, você abre o celular e fica rolando lá a tela, olhando foto de alguém trabalhando, de um café em Lisboa, de uma varanda em Medellín ou de uma praia em Bali. E aí você pensa, como essa pessoa chegou aí? A maioria fecha o celular e diz para si mesma: nem isso nem é para mim. Mas não é verdade. O que é verdade é que ninguém mostrou o caminho de forma clara. E sem clareza, a gente não age, a gente apenas observa. E tem um detalhe sobre o primeiro cliente internacional que a maioria dos conteúdos nunca falam. Vou chegar nele em alguns minutos, mas antes preciso te mostrar por que a maioria das pessoas nunca chega perto sequer dessa oportunidade. Imagina alguém que decide que quer trabalhar de forma remota, ganhar em dólar ou euro e talvez até viajar enquanto isso. Ela passa semanas pesquisando, assiste vídeos atrás de vídeo, lê artigo, entra em grupo, salva post e depois de tudo isso, o que ela faz? Nada. Não é porque ela está com preguiça, não é porque ela não quer, mas porque ela se sente pequena diante da quantidade de informação. E aqui está o primeiro erro que freelancers iniciantes cometem: tentar aprender tudo antes de agir. Parece lógico, parece responsável, parece inteligente, mas é exatamente isso que trava o progresso. Porque enquanto você tenta entender todos os caminhos possíveis, alguém que sabe menos que você já começou e por isso está aprendendo mais rápido. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Não foi talento, não foi sorte, foi decisão imperfeita. Eu não tinha um plano completo, eu não tinha todos os cursos feitos, na verdade eu nem fiz nenhum curso. Não tinha domínio total da área, mas eu tinha algo que mudou tudo. Eu escolhi um único serviço para oferecer, um só. Não 10, não 5, um. E isso parece simples demais até você perceber o impacto disso. Porque quando você tenta oferecer muitas coisas, você se perde, você não comunica valor, você não transmite confiança. Mas quando você escolhe uma única habilidade, tudo muda. Você começa a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. E foi isso que abriu o caminho para o meu primeiro cliente internacional. Mas antes disso acontecer, surgiu um momento de dúvida também. Um daqueles momentos em que parece mais fácil desistir do que continuar. Porque depois de escolher o serviço, veio a parte que assusta quase todo mundo: se mostrar, criar um perfil, se posicionar. E é aqui que muita gente trava novamente. Porque acredita que precisa estar perfeito antes de aparecer, precisa ter portfólio impecável, precisa falar inglês sem errar, precisa ter dezenas de exemplos. Mas a verdade é outra. E foi nesse ponto que a virada começou. Eu criei um perfil simples, nada sofisticado, nada extraordinário, apenas claro, direto, objetivo. E eu coloquei lá exatamente o que eu podia entregar naquele momento, nem mais e nem menos. E ainda assim aconteceu algo que ninguém quer chegar nesse momento. O silêncio, nenhuma resposta, nenhuma mensagem, nenhum cliente, dias passando, sem retorno, né? E aqui que entra esse segundo erro que quase destrói tudo e faz as pessoas desistirem cedo demais. Porque o primeiro cliente raramente aparece rápido. Ele aparece depois que você prova para si mesmo que você não vai parar. Foi nesse período que aconteceu algo curioso, algo que parecia pequeno, mas que mudou completamente os meus resultados. Eu percebi que estava esperando ser escolhida, em vez de buscar ativamente. E foi nesse instante que veio o terceiro movimento decisivo: começar a enviar propostas. Não esperar e sim ir atrás. E a primeira resposta não foi positiva, nem a segunda, nem a terceira, mas na quarta, me lembro muito bem, trouxe algo diferente, uma pergunta:
uma simples pergunta do cliente, e foi ali que tudo começou a se transformar, porque aquela pergunta significava interesse, significava possibilidade, significava que alguém em outro país estava considerando pagar por aquele serviço. E mesmo assim, o medo apareceu novamente, que é totalmente normal. Medo de não entender o idioma, medo de errar, medo de parecer despreparada, mas mesmo assim eu respondi com medo. E não foi perfeito, não foi impecável, mas eu fui muito honesta. E então veio aí um momento que mudou tudo. A primeira proposta foi aceita, o primeiro pagamento confirmado, o primeiro valor em moeda estrangeira aparecendo na minha tela. Não era uma fortuna, não era um salário inteiro, mas era uma prova. Prova de que era possível. E é aqui que muita gente entende algo fundamental. O primeiro cliente não muda sua vida financeira, ele muda sua percepção de realidade. Porque depois que acontece uma vez, deixa de ser teoria, vira experiência, vira memória, vira evidência. E quando isso acontece, a pergunta muda, deixa de ser, será que dá? E passa a ser, como eu faço de novo? E é nesse ponto que a maioria das pessoas percebe que não precisava esperar tanto tempo para começar. Que o maior bloqueio nunca foi a falta de dinheiro, nem a falta de tempo, foi a falta de clareza sobre o primeiro passo. E é exatamente isso que o método Nômade Visionária ensina. 4 formas reais de começar a trabalhar online enquanto você viaja e recebe moeda forte. Não com promessas vazias, mas com caminhos testados que qualquer pessoa comum pode entender e aplicar. Porque quando você entende o processo completo, algo muda aí dentro de você. A incerteza diminui e a ação aumenta. Então, se você quiser esse caminho passo a passo, direto ao ponto de como você pode começar ainda hoje, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha com calma. E agora, depois que você percorreu todo esse caminho, quando você olhar para trás, vai perceber que aquele primeiro passo, pequeno, imperfeito e assustador, foi o ponto que separou 2 versões da sua vida. A que apenas imaginava e a que começou a construir. E agora que você entendeu isso, existe uma próxima peça que falta para completar esse quadro. Uma peça que pode transformar tentativa em consistência. Porque entender como conseguir o primeiro cliente é só o começo. O verdadeiro avanço começa quando você aprende como repetir esse processo, com segurança e previsibilidade. E é exatamente isso que está esperando por você no próximo vídeo. Te vejo por lá!